Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Tatiana Sacati e na aula de hoje, o que são vetores? Agora eu vou apresentar para vocês um vetor. O vetor nada mais é que um segmento de reta orientado. Então, eu posso falar que esse vetor começa no ponto A e termina no ponto B, ou seja, ele será o vetor AB, também indicado por letras minúsculas do nosso alfabeto, né? O vetor V, com uma barrinha em cima indicando que é um vetor. Todo vetor ele tem três características, uma delas é o módulo, né? O módulo indica o comprimento desse vetor ou a intensidade desse vetor. E aí o módulo, né, também chamado de norma do vetor, tá bom? Indicado dessa forma aqui. Todo vetor também tem a sua direção, tá? A direção pode ser horizontal, vertical, inclinada, que é o caso aqui. Também tem o sentido. Não confundam direção com sentido, tá? O sentido é de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá bom? Para a gente entender melhor a direção e sentido dos vetores, tá? Vamos ver alguns exemplos. No caso desses dois vetores em vermelhinhos aí, eles estão na mesma direção, ou seja, se a gente colocar uma reta suporte, né, nos dois, tá? Essas retas suporte seriam paralelas, então eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, tá vendo? Diferença entre direção e sentido. No caso desses dois em azul aí, desses dois vetores também estão na mesma direção, né? Eles estão paralelos, porém estão em sentidos diferentes, tá? Esse primeiro tá no sentido de baixo para cima e o outro de cima para baixo. E a mesma coisa, esses dois vetores em verde estão na mesma direção, porém em sentidos diferentes. Um da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Agora, como é que eu vou representar esse vetor no plano cartesiano? Eu tenho o ponto A, que tem coordenadas 2 e 3, que indica a localização do ponto A. Aí mesmo no ponto A, eu tenho o vetor V de componentes 2 e 3, que é um vetor que parte da origem do sistema cartesiano, ali no 0, 0, tá? Até o 2 e 3, tá? Onde seria o ponto A. Então, eu tenho o vetor V de componentes 2 e 3. Isso se estende também para o R3, para o R4, para o R5. Esse vetor V, tá, com origem no sistema cartesiano, ele é chamado também de vetor origem, tá, de componentes 2 e 3. Mas esse vetor, ele pode estar em qualquer lugar do plano cartesiano, ou seja, eu tenho vetores iguais a ele, né, que podem configurar em qualquer lugar, com a mesma direção, com o mesmo sentido e o mesmo valor em módulo, ou seja, com o mesmo comprimento. E aí eu coloquei 3 exemplos dele, né, em outros lugares. E aí, como é que eu posso, né, observar, né, ou verificar que o vetor está em verde aqui, ele também representa o vetor origem, né, o vetor 2 e 3. Então, eu vou colocar aqui. Esse vetor V começa aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto A e termina aqui nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, tá bom? O ponto A e o ponto B têm essas coordenadas aí. Então, eu tenho que o vetor AB, né, porque começa em A, que é a origem, né, e termina em B, extremidade, a setinha indicando. Eu vou fazer assim, ó, B menos o A, tá? E aí, os componentes de B, ponto menos 1 e 4, né? E as componentes do ponto A, menos o vetor menos 3 e 1. Aí, cai na subtração de vetores, né? A subtração de vetores, então, 1 menos menos 3, então fica 1 mais 3, que é 2, né? E 4 menos 1, que é 3, ou seja, que é o vetor 2 e 3, que é qual vetor? Com o vetor origem, que é o meu vetor V, tá? Então, esse vetor AB é um vetor igual ao vetor V, ou seja, na verdade, um vetor ele é uma representação,
né? Ele é representado por vários vetores iguais que pode configurar em qualquer lugar do nosso plano cartesiano, ok? Eu vou fazer outro para a gente ver aqui, ó, esse vetor aqui que está em azul, ó. Vou colocar que ele tem origem aqui no ponto C, né? E extremidade, ou termina ali nesse ponto D, tá? Bem aqui que ele sumiu. Então, tem coordenadas, o ponto D tem coordenadas 3 e 0, e o ponto C coordenadas 1 e menos 3. Então, ele seria, né, o vetor CD, né? Começa em C, termina em D, origem, extremidade. Então, vou fazer o quê? D menos o C, tá? Então, o vetor D, componentes 3 e 0, vezes o vetor C, componentes 1 e menos 3, tá? E aí, 3 menos 1, 2, 0 menos 3, menos com menos, mais 3. Então, recai novamente sobre o vetor V. Então, o vetor origem, né? Porque ele parte da origem do sistema cartesiano do 0, 0, né? Que é o vetor V, 2 e 3, que tem infinitas representações no plano cartesiano. Como o R2 ele tem infinitos pontos, né, e cada ponto pode representar um vetor, então o R2 ele é composto por um conjunto de infinitos vetores, ou seja, todo o R2, que pode ser representado por esse conjunto aqui, né? O R2 é todo vetor de componente x e y, tal que x e y pertencem aos reais. Se eu tenho um ponto, né, do R3, ele tem que ter 3 componentes, né? E aí é a mesma ideia do R2 para o R3, para o R4, para o R5. Só vai aumentando que é a quantidade de componentes. Então, eu tenho aqui esse ponto aqui de coordenadas 2, 4 e 3, ou seja, no espaço, ele está no x igual a 2, y igual a 4 e a altura 3, né, para o z. Então, eu tenho ponto aqui, da mesma forma, eu tenho vetor, partindo da origem, né, 0, 0, 0, até chegar ali nesse ponto, eu tenho vetor de componentes 2, 4 e 3. Estendendo também a ideia do conjunto de vetores do R3, porque o R3 tem infinitos pontos, logo cada ponto também pode representar um vetor, ou seja, também o R3 é um conjunto de infinitos vetores com 3 componentes, né? Então, tenho aqui o R3 é todo vetor x, y, z, tal que x, y, z pertençam aos reais. E aí, a gente tem que, se o conjunto de vetores é do R4, ele é um vetor com 4 componentes, né? Se ele é do R5, ele tem 5 componentes. Se ele for do R6, ele tem 6 componentes. Se ele for do R10, ele tem 10 componentes. E por aí vai. Outra coisa que eu queria colocar para vocês é o vetor nulo. O vetor nulo, também posso indicar com o 0 e a setinha lá em cima, tá? Ele tem todas as suas componentes iguais a 0. Então, ele pode ser do R2, do R3, do R4, do R5, do R6. Então, esse é o vetor nulo. E, para finalizar, a forma matricial de um vetor, ou seja, é a matriz coluna. Então, se eu tenho o vetor U, que é do R2, né, a forma matricial dele vai ser a matriz coluna, e eu vou colocar na ordem, ó, x e y. Então, 3 e 5, tá? O vetor V do R3, mesma coisa, ó, na ordem, menos 7, 2 e 4. Se for do R4, igual o vetor P, tá? 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a forma matricial de um vetor, ou seja, eu passo ele para a forma de matriz coluna. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.